Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Hoje, aqui, estamos nos apresentando para um trabalho diferente. Um trabalho para atender a você que está em casa, você que não pode frequentar a casa do Dr. Bezerra de Menezes, você que está aí querendo um pouquinho de informação a respeito do Espiritismo. Você da EAE, você da conscientização, seja bem-vindo nessa casa que abre as portas com muito amor, com muita felicidade para todos aqueles que precisam e que necessitam do amor de Dr. Bezerra de Menezes. Vamos tranquilizando os nossos corações, tranquilizando as nossas mentes, elevando os nossos pensamentos a Jesus, Mestre amado. Obrigado, Mestre, por essas suas lições e pelo seu Evangelho, pela oportunidade que nos dá de aprendermos um pouco mais a cada dia, um pouco mais a cada momento do seu Evangelho e das suas lições, aprendendo a nos transformarmos, sendo pessoas melhores. Obrigado, Jesus, pelo abraço fraterno que nos dá, mesmo quando não queremos. Obrigado, Jesus, por esse dia, por essa oportunidade e por essa reflexão que começamos hoje. Que assim seja, graças a Deus. E o tema que me cabe, para que nós possamos fazer uma reflexão hoje, é o seguinte: coragem para aceitar a vontade de Deus. Para falar sobre esse tema, eu estive olhando no Evangelho segundo o Espiritismo e escolhi uma lição que vai começar e dá para começarmos a refletir sobre essa coragem que às vezes temos, mas não sabemos utilizar. Essa coragem que por muitas vezes nós queremos apresentar, mas utilizamos de uma maneira equivocada. Então eu peguei uma lição que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, chamado Bem-aventurados os aflitos, e mais especificamente o item 12. O item 12 desse capítulo chama-se Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Na verdade, essa daqui é uma comunicação de um protetor espiritual. Ele se chama um anjo da guarda, ele se coloca como sendo um anjo da guarda. Ele passou essa mensagem em 1863. Essa é uma mensagem importante, porque ele vai falar exatamente diante de uma pergunta que é feita para ele, a pergunta seguinte: se é permitido abrandar as vossas provas. É permitido abrandar as nossas provas? Todos sabemos que nós, nesta vida e em outras vidas, somos pessoas que necessitamos de passar por algumas provas. Afinal de contas, estamos num planeta de provas e expiações. E nós, em algum momento, em alguma necessidade, precisamos vencer algumas provas. E essas provas nos apresentam como aflições, como dores, como necessidades. E a pergunta se vem e é fundamental ela: será que nós podemos abrandar essa nossa prova? Será que nós não estaríamos fugindo da nossa responsabilidade? Na verdade, o anjo nos dá uma lição bastante interessante a esse respeito. Ele nos coloca dizendo, primeiramente, quando você está doente, você não busca um médico para resolver os seus problemas? Quando você tem um espinho no pé, você não chama alguém para retirar esse espinho? É sim, é muito válido e é necessário, inclusive, que nós, quando tenhamos uma dificuldade ou uma prova, usemos de todos os nossos esforços, todas as nossas forças para vencer esse obstáculo, para vencer essa prova e para diminuir a sua dor. É importante que entendamos que essa dor é a que vai fazer com que nosso coração, com o nosso amor, que nosso bem espiritual seja mais valorizado.
Essa é a lição importante, que nós vençamos essas dores com força, com energia, com alegria, com felicidade e com muito amor. E dessa pergunta surge outra questão, uma questão um pouco diferente. Naquela, nós tínhamos o pensamento de nós podemos, a partir das nossas aflições, buscar meios de diminuir essa aflição. Agora, aqui nós temos uma pergunta no sentido inverso. Há mérito em aumentar as aflições? Há mérito em buscar aumentar o sofrimento para nós, para o nosso corpo? Essa pergunta quer dizer o seguinte: então, se eu tenho uma necessidade, eu estou na minha prova, eu estou bem tranquilo e eu quero agariar um mérito em eu aumentar as minhas aflições, as minhas dores e os meus sofrimentos? E o anjo responde. E ele responde: sim. Sim. Desde que seja para o bem, não pelo seu próprio orgulho. Nossa! Então eu posso aumentar as minhas dores, as minhas aflições? Pode. Desde que não faça isso simplesmente pelo seu orgulho, pela sua vontade de aparecer ou pela sua vaidade de querer demonstrar que é um ser superior ou que é alguém orgulhoso o suficiente para sentir que pode vencer as dificuldades com mais facilidade do que o outro. Porque se for assim, não há mérito nenhum. Porque se você for fazer alguma coisa simplesmente por sua vaidade, pela sua vontade, pelo seu sentimento pessoal, aí você não está tendo mérito algum. Mérito nenhum. Se você simplesmente acha que se isolando em um lugar de toda uma sociedade, você poderá tirar todos os benefícios, jejuando, retirando todos os bens do seu lado, você terá benefícios? Não. Agora, se você vai e aumenta as suas dores e aumenta a sua aflição, porque você abriu mão de um direito seu para ajudar ao próximo, aí sim. Quando nós abrimos mãos dos nossos bens, das nossas dores ou daquilo que nós temos para poder auxiliar aquele que mais precisa, aí sim há mérito, muito mérito. Quando aquele que se joga dentro da água e para tentar salvar a vida do próximo, e aí por conta disso adquire um problema ou uma doença pulmonar, ele teve mérito nisso. E é claro que ele receberá de Deus uma recompensa. Ele evoluirá espiritualmente. Então aquele que abre mão, que passa a sofrer a partir do bem que faz ao próximo, esse sim merece e terá algum mérito com relação a isso. Ao contrário daquele que não abre. Isso é ter coragem. Aquele que tem coragem efetivamente de simplesmente vencer as suas dificuldades. Nós não precisamos de aumentar necessariamente. É claro que é meritório quando você faz isso para o bem do próximo, mas será muita coragem. Mas será defender simplesmente aquilo que Deus nos apresenta como trabalho. Porque Deus sabe, Deus tem certeza absoluta das nossas necessidades. E quando nós simplesmente conseguimos ter coragem de enfrentar cara a cara a nossa dificuldade, isso é ter coragem. Isso é ter coragem. Quando nós resolvemos o menor dos nossos problemas, quando nós retiramos algum vício da nossa frente,
quando nós simplesmente demonstramos o nosso amor ao próximo, quando nós agimos com humildade, com amor, com sinceridade. São as pequenas coisas que necessitam muito mais coragem. Nós muitas vezes achamos e queremos ter certeza de que as dificuldades são aquelas grandes dificuldades. Nós temos um pensamento meio megalomaníaco, né? Nós temos, por excelência, nós somos assim. Nós queremos as soluções brilhantes, maravilhosas, as soluções que já foram dadas. Quanta inveja de Francisco Cândido Xavier, quanta inveja nós temos dele. Porque ele sim teve uma missão. Eu também poderia ter essa missão. Não passaríamos do primeira dificuldade. Na primeira dificuldade nós tombaríamos. Mas nós somos assim. Nós queremos as grandes soluções, mas nós precisamos resolver os pequenos problemas. Os pequenos. Por exemplo, abrace o seu irmão. Abrace o seu pai. Abrace a sua mãe. Seja carinhoso com aquelas pessoas que estão próximas de você. Haja com humildade para aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Sinta no seu coração verdadeiramente esse sentimento. Tenha coragem de se colocar como nós somos. Pequenos. Pequenos. Nós não somos gigantes. Não somos anjos. Não somos detentores de todo saber. Somos pequenos e precisamos resolver esse primeiro problema: aceitação daquilo que nós somos. Somos pessoas com dificuldade, com problemas, com necessidades. Esse é o primeiro de tudo aquilo que a gente precisa vencer. Coragem. Coragem para aceitar quem nós somos. E o que nós somos? Espíritos em evolução. Espíritos em caminho de evolução. Que tem uma meta: a felicidade. A felicidade que Jesus coloca nas nossas mãos. A felicidade que Jesus nos apresenta no seu Evangelho. Nós precisamos e estamos em busca disso. Essa é a verdadeira coragem que nós precisamos ter. Coragem para ser um revolucionário, coragem para ser um grande anjo, para ser um grande detentor, aquele que fala sobre as mudanças. Não precisa de coragem. Não precisa de coragem. Qualquer um orgulhoso faz isso. Vaidoso faz isso. Não precisa de coragem. Agora, para reconhecer as falhas, as necessidades e saber que Deus nos quer ver feliz, precisa de muita coragem e muito amor. Então vamos refletir. Aproveitar essa semana e refletir sobre o que nós somos de verdade. O que nós encontramos do outro lado do espelho. Que Deus abençoe todos vocês. Que Jesus esteja nos nossos corações, abrindo essa oportunidade de aprendermos um pouco mais. Que assim seja, graças a Deus.